Fala meus queridos, Aro falando e vamos começar mais uma análise gráfica semanal Bitcoin mais 5, onde eu vou analisar nesse vídeo Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Matic, Uniswap e Chainlink. Link, um token que faz um tempinho que eu não analiso aqui e os outros, na última semana inclusive analisei com vocês, então vocês conseguiram olhar o padrão que a gente poderia esperar na semana passada e quem estava de olho, quem estava atento, pegou short aí em alguns ativos como o Bitcoin, por exemplo. Então vamos entender, vamos colocar o Bitcoin, gráfico do Bitcoin aqui na tela para a gente começar analisando o Bitcoin no gráfico semanal. Começando aqui que a gente pode ver que o Bitcoin estava entre as médias de 200 só. Relembrando, essa linha vermelha aqui é uma média móvel exponencial EMA 200 de 200 períodos. E essa aqui laranja, média aritmética MA 200, então também uma média de 200 períodos. Essas duas aqui, de acordo com o setup que eu opero, que eu aprendi com o Tasso, a gente vai verificando que o preço estava numa indefinição entre as duas médias, tentando romper para chegar numa tendência de alta, voltar, né, como o Ethereum já estava fazendo aquele movimento. E no caso do Bitcoin, a gente teve um fechamento bem, nada bonito, um fechamento onde um candle, um engolfo de baixa aqui, indicando mais queda no mercado. Então, muita atenção nesse momento para o Bitcoin. Bitcoin vem aí numa tendência de baixa novamente no gráfico semanal. E outro padrão aqui, vou até colocar o outro gráfico do Bitcoin que a gente estava acompanhando, era uma cunha no gráfico diário. Então, semana passada, deixa eu colocar aqui esse gráfico, deixa eu arrumar para vocês. Então, aqui a gente estava acompanhando esse padrão aqui na semana passada. Mais ou menos isso que a gente estava acompanhando. Então, quem estava aqui acompanhando o último vídeo sabe que a gente estava esperando até mesmo para shortar. Eu estava fora, estava em viagem, acabei não entrando nessa operação, mas quem conseguiu shortar essa operação conseguiu bons resultados. Uma cunha ascendente no gráfico diário, geralmente rompe, cunhas ascendentes rompem para baixo, uma probabilidade estatística, não é algo 100%, lembrando. Sempre a gente vai utilizar estatísticas de análise gráfica a nosso favor e entendendo isso a gente esperaria um movimento de queda e foi o que aconteceu aqui. Claro que foi rápido e a gente viu, principalmente na sexta-feira, o Bitcoin corrigindo bastante. Foi quando ele perdeu as médias aí no gráfico de 4 horas. Então nesse momento seria excelente ponto de short. A gente mesmo com uma operação, eu até comentei que a gente poderia perder, mas teria as médias de 200 para segurar. Então, quem shortou, ou shortou aqui, depois desse candle, onde a gente ficou aqui fora, garantindo uma boa força vendedora. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Então, nesse candle aqui poderia ser um short, ou esperar ele fechar esse candle aqui. E quem shortou se deu bem. Então, o Bitcoin ficou em queda na semana passada. A gente pode ver agora no gráfico de 4 horas, né, já colocando esse gráfico, formação de uma bandeira de baixa no Bitcoin. Então, nesse momento, é o padrão que eu estou de olho. A gente pode ver o Bitcoin recuando para a região dos 20 mil dólares. Seria um suporte, o maior suporte desse momento, entre os 19 e 20 mil, essa região dos 20 mil dólares. Lembrando que é uma zona de preço, não é 20 mil exatamente cravado. E sim, a gente pode ver o Bitcoin fazendo esse padrão aqui de uma bandeira de baixa nesse tempo gráfico. Então, o que seria essa projeção dessa bandeira? Seria mais ou menos a região que a gente tem falado aí entre 20 mil dólares. Mais ou menos 5% de queda. Que se a gente fosse entrar, se fechasse esse candle agora, tem que esperar o fechamento dele, e teria um short aí de uns 5% aproximadamente para tentar aproveitar. Então vamos aguardar. Isso aqui é uma operação que eu estou de olho, mais arriscada, como naturalmente não vou colocar muita grana. A gente pode ver sim Bitcoin e todo o mercado cripto sangrando com isso daqui. Então, primeiro caso, Bitcoin em queda, ele fechou abaixo das médias de 200 no semanal. Então, atenção para isso. E o padrão de bandeira de baixa, esse é o padrão que a gente vai ficar de olho para essa semana. Não só no Bitcoin, como também em outros ativos. Então, padrão de bandeira de baixa nesse momento no Bitcoin e outros que a gente vai analisar, talvez outros que a gente não analise vão estar com esse mesmo desenho gráfico. Então, aproveite esse padrão gráfico. Se o Bitcoin realmente cair, pode puxar todo o mercado e algumas criptos que estão ainda nesse padrão podem ter movimentos mais lentos e você pode pegar outros trades também, beleza? Seguindo nossa análise, vamos de Ethereum. Vamos olhar no gráfico semanal primeiro, vamos entender aqui que o Ethereum estava realmente forte. Isso a gente já viu
nas últimas semanas, o Ethereum, desde que ele testou novamente a região dos $1.000, tirando aquela primeira queda num sábado que ele chegou abaixo aí dos $900, ou a região dos 900, vamos falar, o Ethereum vem aí se recuperando e subindo aí entre as médias de 200. Diferente do Bitcoin, ele já tinha rompido as médias de 200, vinha muito forte, principalmente com a divulgação do The Merge, atualização da rede do Ethereum de Proof of Work, igual o Bitcoin é, de mineração, prova computacional para Proof of Stake. Então, a data do The Merge anunciada será aproximadamente dia 15 e 16 de setembro. Então, a gente pode ver essa atualização que já ocorreu em todas as redes, em todas as redes de teste do Ethereum, ou seja, nas redes que já estão aí acontecendo, e agora vai para a rede principal. E o Ethereum, o que ele fez? Ele fechou em queda, mas fechou ainda acima das duas médias de 200. Esse candle aqui que está se formando, está numa zona aqui, uma região de briga, de suporte, que é a própria EMA 200 que segurou na semana passada. Nesse momento, o Ethereum muito mais positivo, na região dos $2.000, começou aí a recuar. Então, Ethereum vem como uma das grandes criptos, né, que a gente vê de força aqui nesse momento, principalmente por sua atualização. No gráfico diário, vamos olhar o Ethereum, ele também estava próximo, então era uma região de briga, região dos $2.000 até essa região de 2.300 que a gente comentava, que era acima das duas médias de 200. Então, no último vídeo eu comentei que essa seria uma região de briga, uma região de grande resistência para o Ethereum, e realmente foi o que aconteceu. A gente viu o Ethereum recuando depois de chegar na região de 2.000, muita gente realizando lucro. Vimos que o Ethereum subiu aí praticamente 100% em pouco tempo, né, saindo daquela região dos $1.000 e retomando. Então o Ethereum performando muito bem, uma das criptos que a gente está mais de olho aí ao longo de 2022. E que eu indicaria, na verdade, não posso indicar, mas eu falo que todo investidor deveria ter uma atenção especial. Não falo de compra, mas que todo mundo deveria pensar sim no Ethereum, estudar o projeto. Acho muito interessante. Nesse momento, pessoal, o Ethereum aqui está brigando naquela região de resistência. Não vejo trade em Ethereum nesse momento. Sim, compras fracionadas, pensando em hold. Mas nesse momento, o mercado cripto junto com o Bitcoin pode recuar. Então eu vejo que se o Bitcoin realmente perder aquele padrão da bandeira, se confirmar no fechamento do candle de 4 horas, podemos ter aí o Ethereum também corrigindo. Então o suporte a gente teria na região de $1.500 para o Ethereum, e depois essa região aqui de 1.300 aproximadamente para o Ethereum. Se a gente olhar no gráfico semanal, a gente teria essa mesma região de $1.300, 1.260, por aí é onde nós temos a última média aritmética de 200 períodos. Então, acho que vem um suporte muito forte nesse momento. O Ethereum pode recuar, então abaixo disso daqui, vamos ver se ele perde essa região. Se ele vier, ele pode vir em direção aqui, $1.300, como eu comentei. No gráfico de 4 horas não vejo muito, acho que aqui não é nem o ponto. Acho que o Ethereum vai sangrar junto com o mercado, junto com o Bitcoin, caso ele realmente perca essa região, agora perca essa bandeira de baixa e a gente veja mais uma perdada. Então vamos aguardar Ethereum muito, analisando macro, talvez muito melhor que o Bitcoin, nas últimas semanas performou bem, mas não é o momento para focar aí no Ethereum para comprar, fazer trade, apenas compras fracionadas, beleza? Ainda pode sangrar ainda mais. Analisando mais uma Polkadot, vamos entender a nossa Polkadot aqui. E o mesmo padrão que a gente estava olhando no Bitcoin de bandeira, vou até apagar aqui para a gente dar uma olhada, mas Polkadot chegou naquela região de EMA de 100 períodos, essa linha azul, e começou a recuar e junto com o mercado cripto sangrou. Então a gente pode ver aqui no gráfico de 4 horas, Polkadot, até desenhar melhor isso daqui, pode sim formar uma bandeira de baixa, talvez algo mais nessa linha. Deixa eu arrumar aqui para ver se faz mais sentido. Talvez ficar de olho num padrão aqui em Polkadot. Nesse momento pode ser até mesmo uma consolidação, talvez nem necessariamente uma bandeira, mas vai seguir muito com o Bitcoin. Então talvez Polkadot, para a gente ficar de olho num triângulo simétrico aqui, talvez seja interessante. Vamos ficar de olho nesse padrão gráfico em Polkadot, pode ser uma consolidação e naturalmente se ele perder, Polkadot para hold seria boa região de compra, região aqui de 6,60, e sim, qualquer coisa abaixo disso eu vejo que seria excelente
Então vamos esperar. Se Polkadot perder, isso podemos ver uma queda do 7 e pouco, 7,17 nesse momento, ou 7,15, 7,10 mais ou menos, caso ela perca esse triângulo, a gente pode ver recuando para essa região de 6,50, que seria o nosso suporte. Então vamos ficar de olho. Polkadot, triângulo simétrico, pode romper para qualquer um dos lados, nesse momento o viés é baixista. Mais uma para a gente olhar, vamos ver Uniswap. Uniswap, nesse momento, ela que vinha, lembrando, como que a gente estava olhando o Uniswap? Até a semana passada, estávamos olhando esse padrão aqui até a semana passada. Ou seja, o Uniswap estava entre as médias de 200, não estava com força para romper, e a gente vinha que ela tinha uma LTA. Então, se a gente perdesse essa LTA junto da outra média de 200 no gráfico diário, seria um short, tomando cuidado com as outras médias. E se a gente analisar aqui, deixa eu colocar até um pouco mais devagar, o que aconteceu foi o seguinte, pessoal, olha aqui, ela perdeu, então aqui a gente teria ainda a média de 200, e nesse momento aqui, aí seria um short, quando a gente perdesse aqui a média. Então, isso seria o padrão em Uniswap de short, poderia pegar uma operação, mas como tinha muita média aqui, algo mais arriscado, talvez a do Bitcoin fosse a mais clara das operações que a gente teria aqui. Então, Uniswap no gráfico diário aí vem recuando, pode se formar uma bandeira. Eu acho que Uni, nesse momento aqui, a gente vê que é um dos grandes tokens, né, de DeFi aqui, mas vem com viés mais baixista nesse momento. Eu vejo que o Uni não está muito interessante. Eu esperaria um pouco para comprar, para posições de hold. Aqui a gente tem até um topo anterior, talvez essa região de 6,50 aproximadamente, como um fundo nessa região, e outro aqui. Então são regiões aqui de suporte que a gente pode ter nesse momento do preço agora. Então eu não faria nada em Uniswap nesse momento, mas ficaria de olho o quê? Retrações para baixo aí da região dos 5 dólares, 6 dólares já seria um bom preço para pensar aí em compras para hold. Então lembrando, o Uniswap saiu dos 3 dólares e 50 aproximadamente, chegou a quase 10 dólares, ou seja, 9,20, 9,30. Então valorizou muito em pouco tempo, é natural que ela corrija. E sim, é um token que para médio e longo prazo promete sim ser um dos grandes tokens. Eu quero montar posição para longo prazo. Então, Uniswap, graficamente não está legal numa região de suporte aqui do preço. Então, vamos ficar de olho. Se perder, podemos buscar outros fundos anteriores. E aí sim, pessoal, aí podemos novamente pensar em Uniswap para trade. Nesse momento, apenas para hold. Chainlink, token Link aqui para vocês. A gente pode ver que ela se mantém fazendo uma região de suporte aqui próximo dos 6 dólares aproximadamente, 5,90 a 6 dólares. E nesse momento ela corrigiu, né, dos 9,30, chegou numa região aqui no gráfico diário e começou a recuar um topo duplo. A gente pode ver aqui um topo nessa região e fizemos novamente um topo na mesma região. Lembrando, mesma região, topo duplo e tivemos uma queda. Então, padrão de topo duplo aqui não teve força para seguir. No gráfico de 4 horas, essa mesma região aqui anterior, o pessoal não conseguiu subir, não teve força compradora desde que a gente perdeu aqui. Então, agora eu não faria nada em Link, pensaria em compras para hold próximo aqui dos 6 dólares. Talvez abaixo aí de 6,50 já teria alguma zona interessante para fazendo aportes em Link para quem quer montar a posição para longo prazo. Não vejo trade Link nesse momento, mas sim um dos principais projetos criptos, um oráculo extremamente importante para todo o ecossistema cripto, principalmente DeFi, traz informações de fora da blockchain, informações do nosso mundo real para a blockchain. Então, token importantíssimo. Vamos seguir aqui com ela, a nossa queridinha e mais votada, Matic. Matic, vamos olhar aqui um padrão muito parecido com o que a gente estava acompanhando em Uniswap, só que a diferença é que ele estava abaixo das médias de 200, então ela estava na semana passada, próximo aí de ver se Matic, eu acho que ela tinha feito esse engolfo de alta e estava na minha última análise nessa, e aí, vai perder essa LTA ou não? Então aqui nesse momento esse seria o candle para um short, onde ela recuou, teve um que ela tentou romper, perdeu as duas médias de 200, na verdade a EMA, né, porque essa aqui ela nunca chegou a passar,
E nesse momento que ela se fechou, recuando novamente nessa região, deixa eu dar um zoom aqui. Então, nessa vez que ela teve esse recuo aqui rejeitando, ela perdeu também a LTA. Esse seria o momento de um short em Matic. Quem conseguiu pegar essa posição interessante, tinha comentado na semana passada, também conseguiu algo interessante. Pensando aqui, um short aí de quase 15%, você poderia realizar parcialmente, né? Então daria um pouco menos que os 18,5 que eu coloquei na tela. Então você iria realizando, talvez deixasse um pouco da operação aberta. Então Matic recuando para quem quer comprar para longo prazo, ótimo que ela corrigiu, que ela não foi. Então vamos aguardar nos próximos dias. Se o Bitcoin cair, provavelmente vai levar todo o mercado. A gente pode ver Matic também no gráfico de 4 horas aqui. Deixa eu deletar essa parte. A gente pode ver que ela também vai formar uma bandeira aqui de baixa em Matic. Então, olhando, deixa eu deletar essa parte aqui também, podemos ver uma bandeira de baixa em Matic. Vamos ficar de olho para caso ela perca essa região. E aí sim a gente poderia pensar em um short novamente em Matic, pensando nessa região dos 65 centavos aí, para começar 70 centavos e vai fazendo fundos e alvos aqui com os fundos anteriores. Então aqui 72, um outro fundo aqui e outro nessa região de 62. Então teríamos uma margem aí para short grande, até mesmo do último alvo. Então no primeiro alvo mais ou menos 6%, 10%, 11% e aqui 18%, 19% para o último alvo. Então eu ficar de olho nesse padrão aqui, se a gente fosse projetar uma bandeira aqui nesse caso, só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar esse aqui, vamos jogar um pouco para cá. E o meu padrão seria esse para shortar. Então seria mais ou menos esse alvo aqui. A gente poderia shortar Matic no primeiro alvo aqui e depois nos alvos fundos anteriores. Pode realizar 50% aqui nesse primeiro. Quem pegar esse vídeo no começo, fique de olho nesse padrão. Eu vou colocar inclusive alertas de preço aqui. Então é isso aí, pessoal, mostrando rapidamente para vocês aí uma análise rápida, direta, sem frescura. O padrão da semana é bandeira de baixa em Matic. Vamos ficar de olho, não só em Matic, do Bitcoin, em todas as criptos, e que em Matic é uma para a gente ficar atento. Se o Bitcoin perder, provavelmente Matic vem recuando e por ser uma altcoin pode ter um efeito aí um pouco maior, né? Vai ser um pouco mais rápido, talvez mais volátil. Então vamos ficar de olho nesse padrão. Espero que você tenha curtido mais um vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixe seu like, isso vai ajudar a chegar vídeo em mais gente. E também me segue lá no Instagram, Andrear, onde eu vou colocar na próxima semana a votação. E se você quiser também, vou escolher uma aqui dos comentários, já deixa aqui qual cripto, uma só, que você quer que eu analise no próximo vídeo. O vídeo da próxima semana, já deixa nos comentários, vou pegar uma daqui e o restante vai ser votação lá no Instagram. Então é isso, grande abraço, nos vemos, tamo junto.